Aí pessoal, com vocês agora, Flávio Flebotomia Geral do YouTube, trazendo para vocês coleta de sangue arterial, tá certo? Os cuidados que devem ser tomados com esse tipo de material de gasometria arterial. Antes de falar dos cuidados com esse material, eu quero deixar uma dica muito legal para vocês que são técnicos de enfermagem e que são do técnico de laboratório, que são da minha área. Eu quero deixar essa dica muito importante para vocês, que o material de gasometria arterial é um material que é colhido pelo médico responsável do plantão ou pelo superior de enfermagem, tá certo? Até porque, em muitos casos, como eu já participei, em muitos N casos que a gente já passou dentro de um hospital, foram vários hospitais que a gente trabalhou. Então, como a gente tem uma experiência muito vasta nesse setor de coleta, a gente deixa essa dica para você que, se tiver um paciente com coleta de sangue arterial, principalmente em PAM, tá certo? A PAM do paciente, que é uma central, um acesso que fica na artéria do paciente, geralmente só quem pode mexer naqueles acessos é o enfermeiro responsável daquele setor ou o próprio médico que pode mexer naquele acesso arterial do paciente. Então, a competência de coleta de sangue arterial é do médico e do superior de enfermagem. A gente quer deixar você ciente do tipo, né, de material que você está lidando. É um material arterial e que é de competência do médico e é de competência do superior de enfermagem mexer em uma coleta arterial. Até porque o risco que o paciente tem é um risco muito alto no procedimento de coleta arterial, principalmente se o profissional ele não tiver uma experiência, né, para mexer nesse tipo de processo de coleta do paciente. Coleta de sangue arterial, ela não pode ter ar dentro da seringa, a seringa não pode ter ar dentro. No momento que você vai fazer a coleta, né, do sangue arterial, não pode ficar fazendo aquela entrada e saída daquela agulha na artéria do paciente, porque esse processo ele pode gerar ar dentro daquela seringa, pode acontecer de gerar ar dentro da seringa, e se gerar ar dentro dessa seringa e esse ar for levado para dentro da artéria do paciente, para dentro da artéria, se esse ar for levado para dentro da artéria do paciente, você pode causar uma embolia pulmonar no paciente. O risco de embolia pulmonar é muito grande em uma artéria. Tá? A gente é técnico patologista e a gente estudou bastante para entender os riscos que o paciente também tem, não só de embolia pulmonar, como outros problemas podem ser desenvolvidos no braço do paciente. Principalmente se for um paciente de mastectomia, mas é outra explicação. Então, a gente está dando essa dica para o profissional coletor, né, de enfermagem como técnico de laboratório. A gente deixou um pouco da responsabilidade ou da competência do profissional que faz essa coleta de sangue arterial, tá certo? E os cuidados com essa amostra, quando é colhido, ela tem que ser passada rapidamente no gasômetro. Então, todo local onde faz rotina de gasometria arterial, tem que se ter um gasômetro mais próximo possível da UTI. Né? Geralmente a UTI, a probabilidade é maior, sempre é maior de ter um aparelho mais próximo da UTI de gasômetro ou de gasometria, para poder, na rotina, quando o profissional vai fazendo aquela coleta de gasometria, o profissional tem um outro profissional de apoio que vai lá, pega aquela gasometria, enquanto um continua o processo da rotina, o outro vai lá com aquele gasômetro, ou com aquela coleta da gasometria, ele vai lá e passa aquele material no gasômetro para poder não ter nenhum erro de resultado.
tá certo? Porque quanto mais tempo esse material ele passa exposto, né, fora do ambiente original dele, quanto mais tempo ele passa exposto, mais possibilidade de interferir nesse oxigênio, a possibilidade de interferência nesse resultado é maior, tá certo? Então, o mais rápido possível que o profissional pode fazer depois da coleta é passar esse material logo, tá, lá no gasômetro, tá certo? Como é um material que tem que ser passado rápido no aparelho, não é um material, gasometria não é um material que pode ficar o dia todo dentro de uma mala, tá certo? A gente quer deixar essa dica aí. Gasometria não é um material que você fica na sua malinha lá colhendo o dia todinho dentro do carro e aquele material só vai ser passado no aparelho no final da tarde ou no final do meu ou no meu expediente. Não pode ficar esse tempo todo exposto. Na verdade, ele não pode ficar passando tempo de espera nenhum. O material tem que ser colhido e passado rapidamente no aparelho. Tá certo? A gente deixa essa dica e pedindo a compreensão dos profissionais que trabalham com esse material. Se alguém não tiver essa orientação, peça ajuda a outra pessoa mais experiente para saber como lidar com esse material, para não colocar em risco a vida do paciente, tá certo? Porque isso, até a vida do paciente está em um risco muito grande aí, está em risco com o resultado errado, principalmente de oxigenação de O2, né? O oxigênio é um fator muito importante da gasometria arterial. Então, para evitar esse risco, geralmente é bom ter uma pessoa de apoio na rotina ou na coleta que vai poder levar esse material para ser passado no aparelho logo. Tá certo? Então, muito obrigado aí. Deus abençoe. Flávio Flebotomia Geral trazendo essas dicas para você aí. Deus abençoe.